Nós vamos pular agora para Mateus, no capítulo 17, para analisarmos friamente Mateus 17, a partir do verso 9, diz que, descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aqui nós temos uma passagem assim, num quadrante bem complexo. É aquele episódio depois do Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago, João, transfigurou-se, e eles reconheceram em Jesus o Messias que havia de vir. Então eles disseram: olha, mas os escribas dizem que antes do Messias tem que vir Elias. Aquilo que nós estávamos acabando de conversar aqui. E ele diz assim: como que tu és, em outras palavras, como que tu és o Messias se Elias não veio? Cadê Elias? Aí Jesus falou: não, Elias já veio sim, né? Só que Jesus não começa a dizer: não, Elias já veio. Não, Jesus diz assim: em verdade vos digo que Elias virá. Por que Jesus usaria essa expressão, Elias virá, se ele ia ter que dizer depois, Elias já veio? Você acha que Jesus cometeria essa confusão? Jesus está ali, vamos assim dizer, né? Uma expressão. Jesus está em cima de um muro. Que muro é esse que Jesus está em cima dele? É um muro que faz transição do Antigo para o Novo Testamento. Esse é um muro no qual Jesus se encontra. Então, quando Jesus diz assim, os discípulos falam: mas Elias não tem que vir? Jesus, já fundando a era da igreja, Jesus diz assim: não, Elias virá. Mas, entendendo que os discípulos estão falando do que os escribas falam antes de Jesus se manifestar, aí Jesus aí vai e explica para eles: não, Elias já veio. Como é que pode alguém virar e ao mesmo tempo já veio? A questão aqui seria, se nós tivermos o entendimento, a questão aqui seria muito fácil. Por que eu posso dizer que Elias já veio e posso ao mesmo tempo dizer que Elias virá? Por que eu posso dizer isso? Porque eu não estou falando de uma pessoa. Já que eu não estou falando de uma pessoa, eu posso dizer: ele já veio e ele voltará. Eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando de um ministério. Eu estou falando de um mover espiritual. Então eu posso dizer isso. Esse mover espiritual, ele já veio. Mas querem saber? Ele voltará e ele restaurará todas as coisas. Porque eu não estou tratando de uma pessoa. João Batista era Elias? Não, João Batista era João Batista. Mas ao mesmo tempo João Batista era Elias? Era. Por quê? Por causa do ministério que ele carregava. João Batista não era a pessoa de Elias. João Batista era a continuação de um ministério que começou com uma pessoa chamada Elias. E Deus vem usando na Bíblia essa simbologia do nome Elias como referencial, atravessando toda a era da igreja.
toda a Escritura, poderia dizer, desde o surgimento em que Elias aparece a primeira vez para restaurar Israel. Então, como eu estou tratando isso de um mover espiritual e não de uma pessoa, eu posso claramente dizer, Elias já veio. Quem é o Elias que já veio? Jesus vai falar e os discípulos vão identificar. O Elias que já veio é João Batista. Mas Jesus aqui, dando início, ele está em cima do muro da transição do Antigo para o Novo Testamento, duas eras diferentes, duas dispensações bem diferentes. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, Elias virá. Quem é esse Elias que virá? A repetição do mover espiritual de restauração, à semelhança de João Batista, à semelhança de Jeremias, à semelhança do próprio Elias, com quem começou esse ministério de restauração. Nós vemos um pouquinho, muito pouco, por isso não tem tantas expressões na Bíblia sobre ele, aquele que sucedeu Elias, que foi Eliseu. Eliseu assumiu um ministério quando ele pegou a capa de Elias. Mas essa parte de restauração de Israel, ela fica muito ofuscada. Parece que Deus não levou Eliseu a falar certas coisas direto para reis de Israel, até mesmo que ao que nos parece, na época de Eliseu, os reis de Israel temiam Eliseu. Se Israel dissesse, estava dito. Ou se Eliseu dissesse, estava dito. Os reis de Israel, você não vê conflitos dos reis com os profetas na época de Eliseu. Você não vê isso examinando a história, ao contrário de Elias. Na época de Elias tinha uma guerra, a ponto de um rei chegar para Elias e dizer assim, ó o perturbador de Israel. Quando Elias aparece na frente de Acabe, o que Acabe diz para Elias? Já me achaste, inimigo meu? Mas com Eliseu? Não, com Eliseu não. Lembra que quando Eliseu vai, a mulher fala lá do azeite, não é isso? Qual é o episódio que Eliseu diz assim? O que tu queres que se peça ao rei em teu favor? A mulher que era estéril, não tinha filhos, né? Estéril e não tinha filhos, né? Pode parecer uma redundância, mas é bom a gente frisar, né? Diante de tantas histórias. Aí, Eliseu chega, né? Geazi conta a história para ele. Eliseu pergunta para ela, mulher, o que tu quer que te faça? O que você quer que se peça ao rei em teu favor? Ou seja, o que você pedir, eu vou lá e ele vai fazer. Era essa a postura de Eliseu no tempo dos reis ali. Então nós não vemos ser necessário despontar tanto esse ministério de restauração, chicote, no tempo de Eliseu. Porque os reis no tempo de Eliseu estavam mais pianinho, né? Estavam mais quietinho na deles. Tu não vê Eliseu com problemas com os reis, mas Elias teve muito. E dali para frente, depois de Eliseu, vão acontecer muitos problemas. Então, irmão, aqui Jesus está dizendo, ele virá e ele já veio. E nós não estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de um mover espiritual que será trazido pelo Espírito Santo. Então, aliás, que na Bíblia tratar negócio de pessoa com mover espiritual, você pode deixar isso um pouco de lado, irmão, porque o negócio é mesmo mover. A ação do Espírito Santo que vem varrendo a terra, procurando aqueles que se enquadrem naquilo que ele vai ditar. E muitas pessoas estão vazias, despreparadas. A voz do Espírito Santo varre, passa por elas, mas elas não conseguem se aperceber, porque estão vazias demais. O Espírito Santo fala, mas elas não são capazes de discernir. E tem gente às vezes que diz assim, não, mas Deus não falou nada comigo.
querendo ouvir uma voz direta do céu até ela. São pessoas que escolhem o caminho pelo qual Deus vai falar. Esses dificilmente ouvirão Deus, porque Deus pode falar pelo corvo, pela mula ou até pelo falso profeta e mentiroso. Né? O que cabe a nós é discernir, buscar. Deus, aquela palavra vem do Senhor? Se é sim, é sim, se é não, é não. Isso aí nós sabemos que Deus confirma aquilo que Ele fala. Então aqui, essa é a questão. O Elias, o mover chamado Elias do Antigo Testamento, cumpriu-se sobre a vida de João Batista. E o mover espiritual de restauração também, chamado Elias do Novo Testamento, está hoje se cumprindo sobre nós, geração Jesus Cristo. Nós somos o Elias, o mover espiritual que Deus tem levantado sobre a terra, né? Por isso que você tem falado ousadamente, por isso que você tem conseguido umas belas pencas e cachos de inimigos, por isso que tem falado a seu respeito que você é o sabidão, que você sabe tudo, por isso que na internet está todo mundo te desejando feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, prosperidade. É por isso, porque você está debaixo de um mover espiritual chamado Elias na Bíblia, e que nós identificamos, ele é a restauração. Então, restauração de Israel termina com o Elias João Batista. A restauração da igreja termina conosco, geração Jesus Cristo. Nós fomos chamados para chicotear lideranças e para ouvir deles: parabéns, vai nessa tua força. Alguma pergunta? Pastor, a respeito dessa oposição que os líderes fizeram com Jesus no Evangelho, no ministério de Jesus, ele também pode ser simbólico para o milênio. No caso, quando Jesus vier a reinar, o milênio vai ser, de certa forma, assim, parecido com o que foi o ministério de Jesus. Ele fez a obra dele, o povo, de uma certa forma, seguiu até certo ponto, não seguiu, mas estava ali junto dele, querendo, enfim, seguindo Jesus nos milagres, nos prodígios. Só realmente ele se voltou contra Jesus no final, quando os líderes se levantaram, quando foi permitido. E no milênio será dessa forma igual, assim, Jesus vai vir para reinar, as massas vão estar se curvando, vai se cumprir aquela palavra, que vai ser abundante a salvação, mas as lideranças que foram destituídas quando Jesus voltou, desde o início vão estar fazendo oposição a Jesus, até o final, vão estar sempre se opondo, eles que vão estar causando problemas, no caso, sendo oposição a nós, aos sacerdotes que vamos estar aqui, e no caso, no final, quando Deus permitir que o diabo se levante, ele vai reunir eles, que vão reunir os povos para marchar contra Jerusalém, mais ou menos como foi no Evangelho. Exatamente. Só tem uma diferença. O conceito dos detalhes que as coisas vão ocorrer é bem semelhante mesmo, dá para se comparar, né? No milênio, o que acontece? Jesus implanta o seu reino, segue com a pregação do Evangelho no mundo inteiro, como está escrito, né? O Evangelho do reino será pregado a todos os povos, o que hoje não está acontecendo e o que hoje não vai acontecer. O Evangelho não será pregado a todos os povos. Quem está pregando isso aí, eu entendo esse erro, é uma coisa difícil de se entender, mas está errado. Né? Irmão, vamos pregar o Evangelho no mundo todo. Esquece, a era da pregação do Evangelho acabou. Hoje nós vamos alcançar no mundo todo cristãos. Aonde existir um cristão, debaixo da cama, debaixo do túmulo, aonde for, nas nuvens ou no inferno, se tem um cristão, ele vai ouvir falar da voz da restauração que nós temos proclamado. Se tem um cristão, este é o projeto de Deus para este século chamado século 21, né? Amanhã do terceiro dia em que Cristo ressuscita, ressurge, aparece novamente. Então,
o evangelho não vai ser pregado no mundo inteiro. Esquece esse negócio, pode sair desse negócio, que isso aí só vai levar a gente para o abismo. A pessoa tem que pregar o evangelho, tem que pregar o evangelho, tem que pregar o evangelho. Tempo perdido, porque ele vai sem a graça de Deus. Hoje Deus não está acompanhando a vida de ninguém que queira pregar o evangelho, só está acompanhando a vida de alguém que queira restaurar a sua igreja, a cristandade, para que ele possa operar a maravilha do arrebatamento. Então, no milênio, o que vai acontecer? Jesus implanta, lá no final do milênio, a Bíblia fala de uma guerra, a batalha final, em que vai cair fogo do céu e consumir os inimigos, porque Cristo Jesus estará reinando com o seu trono em Jerusalém. O que nós vemos então? No começo, quando Jesus veio da primeira vez, ele vem ao mundo, vai levando uma vida conturbada, de problemas, no final lançam mão dele, colocam ele numa cruz, num túmulo, para ele ressurgir ao terceiro dia. Aqui no milênio não vai acontecer nada, a história, aquele cenário, né, o que vai estar passando pela cabeça dos homens, uma série de coisas pode ser semelhante, mas o que vai ocorrer, os fatos, são diferentes. Jesus não vem aqui mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem como grande juiz de toda a terra, rodeado dos anjos de Deus com poder e glória, e se ele não quiser que ninguém nem olhe para ele, ele não vai olhar. Não tem limitação carnal em Jesus aqui, quando ele descer no Monte das Oliveiras e vai soterrar os inimigos de Israel, que vão estar ali no Vale do Armagedon, onde a Bíblia diz que o sangue das pessoas vai chegar ao freio dos cavalos, e diz que vai demorar 7 anos para sepultar os mortos, que vão ser aniquilados nesse resplendor da glória do Senhor. Então imagina se alguém vai poder se opor a esse camaradinha que vai descer ali no Monte das Oliveiras. Não tem como se opor a ele, é impossível, é um poder, muita glória. A Bíblia diz que todo olho o verá. As pessoas vão estar focalizando a terceira guerra mundial no Vale do Armagedon, de repente as câmeras todas vão se virar para o Monte das Oliveiras, fendendo da esquerda para a direita, rachando. Quem vai encarar esse cara? Quem vai ousar dizer alguma coisa para esse cidadão que não desce sozinho? Ele desce com uma multidão, eu, você, uma massa incrível, domina a terra, dominaremos de Jerusalém, de lá partiremos para pregar o evangelho, como diz, né? O evangelho do reino será pregado a todos os povos, então virá o fim. Será nessa época, depois que Jesus implantar o seu milênio, neste século 21, aí o evangelho será pregado a todos os povos, porque nós vamos invadir o mundo, acabar com os governos, derrubar a muralha da China e outras coisas mais, e aí o evangelho vai ser pregado a todas as criaturas, porque nós voltaremos para cumprir esse projeto. Aí não haverá ninguém, nenhum ser vivo que não ouvirá do evangelho de Cristo, porque nós vamos invadir rádios, televisões, vamos dizer, é meu. Acabou esse negócio, programa espírita, esquece isso. Escapa antes que eu te dê ordem de prisão. É assim que vai funcionar no milênio. Programa de satanismo de Valdomiro Santiago, R.R. Soares, satanismo da Universal, essas coisas na televisão, esquece isso, a televisão é nossa. Quer trabalhar? Pode continuar trabalhando. Se não quiser trabalhar, eu boto outro no teu lugar. Quer? Vai ser assim que as coisas vão funcionar. Ditadura, porque o Senhor Jesus revela para João em Apocalipse que quando ele se manifestar, ele voltará com um cetro de ferro. É ditadura, teocracia, é o implante do governo de Cristo. Não tem negociação. Você já viu Jesus fazer aliança? O único Jesus que eu conheço que faz aliança é o dessa prostituta chamada Assembleia de Deus. O Jesus deles faz aliança, o nosso não. O nosso não faz aliança. O nosso Jesus não divide púlpito com político, nem a sua igreja. O nosso não faz aliança.
Quando o nosso Cristo vier, ele vem com cetro de ferro. Não tem negociação, não tem negócio. Os exércitos podem continuar arrumados para não passar fome, a gente só arranca a farda deles. Eles podem ficar lá organizados, pode servir a um projeto de Deus que a gente vai saber no futuro se sim ou não, mas canhão não vai disparar nada. Revólver não vai disparar nada. Rifle não vai disparar nada. Não tem nada disso. A autoridade que haverá em nós vai aniquilar qualquer força dos adversários. E eles vão ter que se render. Não tem jeito. Nós preservaremos as prisões do mundo. Aquele que quiser fazer gracinha, eu e você, sem farda, mas com o selo de Cristo, nós daremos ordem de prisão a qualquer um. Juiz fez gracinha, advogado, prende. Por quanto tempo? Até eu esfriar a cabeça. Vai ser assim. Haverá uma autoridade, a semelhança do que existe hoje, haverá no milênio 1000 vezes mais. Hoje, se o diabo aparecer na nossa frente, a gente vai dizer, ajoelha, porque você está diante de um servo do Deus vivo. E ele vai ter que ajoelhar. É assim que funciona. No milênio, essa mesma autoridade estará sobre os homens. Nós ordenaremos sobre homens. Aqui quem manda sou eu. Mas e a Constituição? Traz meia dúzia aí para mim que eu estou com frio, vou fazer uma fogueira. Não tem lei de homens. No milênio é o reinado de Cristo. A lei que vai governar é a lei de Cristo. Não, Jesus desce no Monte das Oliveiras, mas sabe como é, né? O Paraguai vai continuar guardando a lei dele. Conversa fiada. Você acha que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras com poder e glória para nós dominarmos tudo? Se as coisas fossem continuar do jeito que são hoje, o Evangelho, de novo, não seria pregado no mundo inteiro. Nós vamos ter uma autoridade fora do comum. Se alguém tiver um pouco de coragem para pegar numa arma contra nós, nós vamos rir e dizer assim, dispara, vê se sai bala aí. Não deu certo a primeira vez? Tenta de novo. Agora tu está preso. Com a tua arma. Você com a tua arma está preso. E vamos ordenar ao povo, prende esse cara, leva ele. Você está entendendo o que é a autoridade do milênio? Isso não caiu a ficha para muita gente ainda, meu irmão. Eu estou falando de autoridade. Sabe o que é autoridade? Autoridade, se eu tivesse autoridade suficiente, eu diria para aquela parede ali, ergue-te, lança-te no mar. Ela iria agora. Eu ainda não tenho essa autoridade. No milênio eu terei. Autoridade é isso. Autoridade é quando você não pode sofrer o mal. Autoridade é quando você está numa posição de soberania. Autoridade é quando ninguém pode te fazer nada. Não interessa as armas dos inimigos. É o que diz lá em Deuteronômio 20. Se tu vires carro e cavalo, povo em maior número do que tu, não terás temor. Senhor, teu Deus é contigo. Então isso é a autoridade do milênio. Então o que vai acontecer aqui nessa questão? Antes Jesus teve conflito, líderes, gente querendo fazer um monte de coisa, aprovar ele. Agora não, Jesus vai estar no seu trono em Jerusalém. Acesso a ele só nós. O mundo não vai ter acesso a Cristo. Nós teremos acesso a Cristo. E durante o tempo que nós estivermos caminhando sobre a terra, até se cumprir o período dos 1000 anos, não é Cristo andando sobre a terra, somos nós andando sobre a terra com o poder de Cristo. Lembra que Jesus no Getsêmani deu um exemplo desse poder? Quando vem a multidão, Jesus falou assim, a quem buscais? Ah, Jesus de Nazaré, sou eu. O que aconteceu com eles? Caíram por terra, levantaram. Quem buscais? Jesus de Nazaré, sou eu. Caíram por terra. E ficou essa brincadeirinha, e ficaria o tempo que Jesus quisesse. É isso que vai, ou mais que isso, vai acontecer no milênio. É a autoridade do reino de Deus sobre a terra. Eu e você seremos sacerdotes de Cristo sobre a terra. Não vai ter morte de sacerdote de Cristo. Não vai ter afronta ao sacerdote de Cristo. O reino é nosso. Alguém te dá ordem dentro da tua casa? É isso que vai acontecer no milênio. Estamos em casa.
O mundo é nosso, é do nosso Cristo. Ninguém vai ousar nos dizer nada. E os juízes? Ah, sei lá, vai vender picolé na praia? Porque juiz é uma função destituída, não tem mais juiz. E os advogados? Sei lá, vai defender rato, barata, porque não tem mais advogado no milênio. Nós diremos sim ou não. Nós diremos prende ou solta. Nós faremos isso. E nós vamos pregar o evangelho no mundo inteiro, sem nenhuma barreira. Sem nenhuma, absolutamente nenhuma barreira. Quero um programa, eu vou pregar naquele canal às tantas horas. Acabou, eu vou pregar naquele canal às tantas horas. A hora que eu quiser. Eu quero fecha aquela rádio lá. Eu vou lá e fecho. Eu vou lá e fecho. Ó, sai todo mundo daqui, acabou, tá fechado. Autoridade. Essa ficha ainda não caiu para muita gente. Então, Cristo não vai ser afrontado, ou seja, nós não seremos afrontados no milênio. Vai ter gente insatisfeita? Vai, mas vai ter que se calar. Vai ter gente insatisfeita, mas vai ter que se calar. E uma geração insatisfeita, porque o pai do cara era juiz, o pai do cara era advogado, o pai do cara era líder do Estado-Maior das Forças Armadas, o pai do cara era um empresário que faturava com satanismo milhões por ano, o pai do cara e os netos e os bisnetos, todo mundo foi perdendo isso. Lá no finalzinho do milênio, quando Satanás for solto, vem pela terra varrendo e achando os insatisfeitos. E aí monta o seu exército e eles vão marchar, nós vamos permitir que eles se montem, e eles vão marchar contra Jerusalém. Só que quem está lá é o Rei da Glória. E a Bíblia diz que quando eles se aproximarem, cairá fogo do céu e os consumirá. Não vai ter batalha, não vai ter guerra. O que vai ter é fogo do céu consumindo. E aí a Bíblia diz que eis que vejo novos céus e novas terras, porque a primeira já é passada. Então, aqui Jesus foi afrontado quando ele veio a primeira vez. Na segunda vez, não tem lógica. Na primeira vez ele veio como um cordeiro, levado ao matadouro. Na segunda ele vem como leão da tribo de Judá. São histórias que se tornam diferentes por causa da maneira como Cristo vai se manifestar. Amém? Deixa eu seguir um pouquinho mais. Depois a gente... Ou melhor, deixa eu ver, temos mais perguntas aí? Temos ali? Pastor, depois que a igreja for levada, as pessoas que não negarem a Jesus vão ser martirizadas, né? Então, quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras, vai ter só as pessoas que negaram Jesus e que aceitaram, né, o governo do anticristo, né? Jesus no milênio ele vai governar sobre uma multidão de pessoas condenadas e desdobradas. Os filhos dessas pessoas que negaram a Jesus, desses condenados, eles, já que Deus visita a maldade dos pais dos filhos, que é a terceira, então eles vão ser condenados. O que acontece é o seguinte: quando Jesus voltar, o planeta continua basicamente a mesma coisa, as coisas estarão do mesmo jeito, nós é que faremos mudanças, né? Haverá mudanças com certeza, porque muitas coisas estão de um jeito que a gente vê logicamente que não tem como continuar. Agora, Jesus, quando vier, ele vai destruir toda aquela massa, uma multidão que está rodeando Jerusalém. A multidão, lembra da expressão bíblica? Eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. É o que Deus tem mostrado a respeito de Israel, que vai fazer com que todos marchem contra Israel e vão saber que Deus ama Israel. Então, esse episódio reunirá multidões do mundo inteiro, exércitos do mundo inteiro estarão reunidos para aniquilar Israel do mapa. É a ira do diabo contra Israel. É aí que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e vai
pelo que temos entendido, matar essa massa que está rodeando Jerusalém. Esses que estão rodeando Jerusalém, esses exércitos do mundo inteiro, são esses, eles são aniquilados. E o resto da população? O resto da população nós entraremos para lhes apresentar o Evangelho de Cristo. Esse é o resumo do que vai estar acontecendo. Tá? Então, nós não podemos, pelo menos a Bíblia não especifica, na casa do vizinho ou na casa não sei de quem ali vai estar vivo, quem ali vai estar morto. Aí vamos partir para uma especulação. O que nós podemos ver que realmente vai estar acontecendo são esses exércitos que estão rodeando Jerusalém. Esses, a Bíblia fala que Jesus, com o resplendor da sua glória, vai aniquilar todos eles. Então, esses eu posso dizer, todos esses militares envolvidos ali no Oriente Médio vão morrer. Todos que estão marchando contra Jerusalém vão morrer. Mais perguntas? Não? Tem? Vamos ver aqui. E a restauração de Israel ainda se dará com Jesus Cristo no milênio? A restauração de Israel somente acontecerá quando Jesus descer no Monte das Oliveiras. Somente aí. Em que Paulo, no entendimento que tem, diz assim, que Israel terá uma conversão nacional, em que em um só dia eles se converterão ao Senhor. Também, né, irmão? Assim até eu me converto, né? Jesus descendo no Monte das Oliveiras, fazendo aquilo lá. Agora, as pessoas não podem confundir, as pessoas pensam que essa conversão é moleza, né? Os mundos vêm contra Israel, Jesus desceu no Monte das Oliveiras. Poxa, irmão, assim, até eu vou querer ser judeu agora, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Quando nós vemos ali Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, começa a falar as coisas ali, mostra que a história não é bem assim. Que Jesus virá e livrará Israel, sim, isso é fato. Mas vai livrar um grupinho, um povo que vai clamar. Só que antes deste clamor, a Bíblia nos mostra que Israel vai estar sendo pisado pelas nações. As casas vão estar sendo invadidas, mulheres estupradas, crianças repartidas ao fio da espada no meio, em plena praça pública. Não é uma historinha boba. O povo vem, Israel clamou e Jesus veio e livrou. Não, não é nada disso. Imagina hoje aí, para a gente ter uma ideia, né? Pelo que eu entendo, o cenário bíblico que passa na minha cabeça. Vamos imaginar assim, 1000 pessoas em Israel, quando essa coisa acontecer. Vamos imaginar, lógico que isso aí é muito maior, estou só para dar um exemplo. 1000 pessoas em Israel, na hora que esse episódio estiver acontecendo. Desses 1000 aí, põe um que vai sobreviver. É mais ou menos por aí. Israel não vai ser todo salvo. Eu vi uma pregação de um pastorzinho, isso é um pastor de meia tigela, é negar tudo. O camarada disse que o judeu seria salvo, simplesmente porque ele é judeu, e é o povo escolhido de Deus. Caramba, imagina uma coisa dessa. Imagina como é que alguém fala uma besteira dessa. Não tem nada a ver. Judeu é como qualquer outro. A promessa feita ali a Abraão, Isaac, Jacó, os projetos de Deus estão acima de questão de nacionalidade. Não é bem por aí que a coisa funciona. Então vai haver um clamor. Mas pode colocar na proporção aí, meu irmão, de 1 para 1000 os que vão escapar. Porque a maioria vai cair ao fio da espada dos inimigos. Só quando eles clamarem para justificar a sua redenção e a sua salvação, eles vão ter que clamar. E vai clamar a quem? Ao Messias? Eu te digo, se clamarem pelo Messias, não escapa nenhum. Morre todos. Eles vão ter que clamar ao Deus Jesus Cristo da voz da restauração. Se eles não clamarem ao nosso Cristo que nós pregamos hoje, é diferente do Messias, do conceito deles. É o nosso Cristo
Inclusive temos feito trabalhos, tem um site exclusivo para os judeus, acessado de Tel Aviv, acessado de Jerusalém, onde nós estamos colocando trabalhos para eles, para que eles possam vir a clamar ao Deus vivo e serem livres nessa situação aqui. Deus já nos tem dado a direção e nós ainda vamos montar alguns outros vídeos para servir de escape para os judeus. Porque se hoje eles clamarem, como estão lá se organizando para clamar, pelo Messias que eles já crucificaram, não tem retorno, não vai funcionar. Eles vão ter que clamar pelo Messias e reconhecer pelas acusações que nós vamos fazer dia a dia, já temos feito lá na internet, pela interpretação que nós vamos ensinar a eles das profecias, eles vão ter que clamar pelo Messias nos seus quadrantes corretos. Se eles clamarem por um Messias, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, manifesta-te, nós queremos o Senhor, precisamos do Senhor, não sobra nada, vai ficar tudo dizimado. Eles vão ter que clamar a um Deus que nós, geração Jesus Cristo, estamos apresentando para ele. Ou seja, o Deus é o mesmo, mas os conceitos são diferentes e eles vão ter que clamar ao Deus verdadeiro nos nossos conceitos e não nos deles. Muita gente pode achar isso uma loucura, mas, como eu digo, quem viver verá. Amém? Temos perguntas? Tem? E no milênio, o evangelho não será pregado ao mundo todo? Exatamente, aquilo que nós falamos, né? No milênio, o evangelho será pregado ao mundo inteiro. Só no milênio, né? Eu gosto de frisar isso aí. Só no milênio, porque hoje muitas pessoas dizem assim, olha lá, janela 1040, olha a China, olha não sei o quê. Vamos orar para que o evangelho seja pregado na China, pregado na Coreia, pregado aqui. Tempo perdido, o evangelho não vai ser mais pregado em lugar nenhum. O evangelho hoje, ele alcançou o que tinha para alcançar. O evangelho chegou, Jesus, aqui é o mundo, né? Imagina isso aqui é o mundo. E aqui, um pontinho dentro do mundo, Jesus disse, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Aí a igreja foi crescendo, foi atingindo os seus quadrantes, a igreja foi se espalhando. Chegou uma hora que a igreja acabou. A igreja não alcançou o mundo inteiro e negligenciou a sua visão. Hoje a igreja está regredindo, a igreja está retornando para o ponto do extermínio, para lá, para aquele pedacinho. A igreja, a tendência, se não surgisse a voz da restauração, a igreja está regredindo e ela sumiria. A igreja não está crescendo. Aí um camarada olha para um templo de Satanás chamado Igreja Universal. Não, a igreja está crescendo. Ô cego, acorda. Aquilo não é igreja. Olha para uma mundial dessa do poder de Deus. A igreja está crescendo. Estúpido, aquilo não é igreja. Compara o que Jesus fez com o que esses mercenários fazem. Não é igreja. Então, a igreja, ela foi atingir um ponto, bateu na barreira da sua própria incompetência e prevaricação e ela começou a retornar. Antes que a igreja retornasse de vez ao seu ponto mínimo e fosse exterminada, surgiu o quê? Quando ela foi voltando, entrou aqui no caminho nós, a voz da restauração. É isso que aconteceu com a igreja. Então hoje nós não evangelizamos. Aquilo que ficou fora do campo da igreja, está determinado, vai continuar fora para sempre, até que a era da igreja seja mudada e o milênio seja implantado. Isso aqui que ficou fora do alcance da igreja não será alcançado. Isso não será alcançado. Aí você vê meia dúzia de pastorzinho besta, que não é capaz de ter humildade para sentar num banco para aprender algumas coisas, não tem humildade para dobrar os joelhos para perguntar ao Espírito Santo a verdade. Irmão, vamos pregar o evangelho no mundo todo? Estou com uma estratégia, só se for estratégia para ir para o inferno. O que está fora do campo da igreja hoje não será mais alcançado. A voz da restauração é para pegar o que foi alcançado, tentar acordar essa turma para que aconteça o arrebatamento da igreja.
É esse o projeto. Nosso projeto não é evangelizar, é sacudir esse povo que está aqui se perdendo. Quer ver como está se perdendo? Nós só temos trabalho aqui, irmão, é na quarta e no domingo. Você tem segunda, terça, quinta e sexta, sai por aí visitando igreja. Depois você vê o que você ouvir lá, você volta para cá e diz para a gente, para ver o que você viu. Então essa é a história da igreja. A igreja já bateu na sua barreira máxima, não vai adiante, ela está regredindo. E antes que ela seja exterminada, Deus chamou a mim e a você. Essa é a realidade da igreja hoje, um entendimento que muita gente não tem. O Monte das Oliveiras é onde está o Domo da Rocha, a mesquita dos islâmicos? Não sei, irmão, sou péssimo em geografia, eu não entendo nada daquele negócio. Uns dizem que a Igreja Católica foi fundada em cima da rocha onde Abraão ia sacrificar o filho, outros dizem que na mesquita de Omar é que tinha o túmulo de Jesus embaixo. Isso, como também não faz a mínima diferença para mim, eu não sou arqueólogo, pesquisador, e de história, essas histórias arqueológicas eu realmente, além de não ter me interessado suficientemente por elas não chamam muito a minha atenção, eu realmente sou um fracasso nesse negócio. Então, eu deixo isso para quem quiser pesquisar. Eu creio que na internet deve ter muita coisa sobre isso. Alguns anos atrás eu pesquisei um pouco sobre arqueologia e eu vi muita coisa escrita. Não li, eu vi que tinha muita coisa escrita, mas eu não li essas coisas, porque existem outras coisas que me chamam a atenção. Às vezes eu penso que eu vou direcionar minha mente para um tipo de estudo, mas alguma coisa me chama a atenção e eu tenho que largar tudo e voltar para cá. E é assim, então esse negócio de, isso aí é o quê? Geografia, né? Isso aí não é muito a minha praia, não. Pastor, se uma pessoa pede um sinal de Deus e esse sinal acontece, pode ser um sinal falso? Tipo, quero viajar para certo lugar e eu oro a Deus. Deus, se fulano vir aqui em minha casa é porque posso ir, então vou viajar. E se depois eu vejo que isso não é a vontade de Deus? Que rolo, né? Eu diria, que rolo, irmão. Ora mais, irmão. Irmão, o que acontece é o seguinte: sinal de Deus não é só o que os nossos olhos veem. Aliás, eu vou te dizer muito claro: se você tem um sinal de Deus e ele se resume em um contato visual, não é um sinal de Deus. Porque a Escritura diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, eu não me guio, aliás que a Bíblia até condena, né? Andar por vista. Então eu não posso simplesmente dizer assim, ou melhor, eu até posso dizer assim, Senhor, eu vou sair por essa rua, eu preciso realizar aquilo, me dá um sinal. Se eu encontrar o fulano no meu caminho, que nem o irmão ali fez, né, na internet, se eu encontrar o fulano no meu caminho, é impossível encontrar aquele camarada no meu caminho. Ele não mora aqui, mas se eu encontrar esse camarada no meu caminho, então é porque o Senhor está me dando uma resposta. Tá, tudo bem. Aí eu saio na minha marcha e eu encontro fulano no meu caminho. Oi, como é que vai? Como é que não vai? Tal, não sei o quê. Oi, tá, tudo jóia, tal. Aí, tô seguindo o caminho. Aí daqui a pouco eu digo assim, caramba, o sinal que eu pedi. Opa, cuidado. Porque esses sinais de Deus, eles costumam ter uma explosão momentânea para ser correto. Tu vem pelo caminho, quando tu bate os olhos no fulano, no sinal que você pediu, explode uma bomba dentro de você. Um sobrenatural te envolve. Não é só um contato visual, é um sinal de testificação que tem que ocorrer lá dentro do teu espírito. Deu para entender isso? Não é só um contato visual. Assim, eu vou andando por aquela rua, se eu vir uma formiguinha no meu caminho, o Senhor falou comigo. Aí eu posso olhar o quê? Um formigueiro. Ah, o Senhor está falando poderosamente. Não é assim, a coisa não é só uma questão visual, carnal. Não é assim. Existe a testificação do Espírito Santo.
Por exemplo, eu sou o para-raio dos sonhos, né, irmão? Você sabe. Todo mundo que sonha na igreja, eu sei da vida de todo mundo. Então, quando uma pessoa chega e me conta um sonho, para que eu saiba, para eu saber se aquele sonho é espiritual ou natural, tem que ter isso aqui, a testificação do Espírito Santo. Porque eu sonho coisas naturais, todo mundo sonha coisas naturais, nem tudo que sonhamos é revelação. Agora existe o sonho que é uma revelação, em vários níveis. Às vezes não um nível para que eu entenda, nem que a pessoa entenda, mas apenas ela sonhou para que uma marca de Deus fosse posta através do sonho dentro do espírito da pessoa. Porque quando nós sonhamos, muitas vezes mesmo que não entendamos o sonho provoca em nós uma reação. O sonho mexe com o nosso sentimento, nosso emocional, nosso sistema nervoso. Afinal de contas, quantos aqui? Uma vez eu estava sonhando numa situação que eu dava um soco numa pessoa. Irmão, a parede estava perto. Esfolei a mão toda. O sonho, sabe aqueles sonhos naturais? E quantos de nós já não sonhou que estava pulando de algum lugar e pulou da cama? Quem já sonhou que estava pulando e pulou da cama aí? Admite, irmão, vai. Então, quantos já não caíram da cama sonhando? O que é isso? O sonho provocou uma reação em você, no teu ser, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Às vezes você acorda e nem lembra do sonho de manhã quando você desperta, mas Deus marcou com aquela reação o que Ele tinha para marcar dentro do teu espírito. Ele te preparou para alguma coisa, Ele te capacitou para alguma coisa. Então os sonhos, eles são de muitas dimensões. Tem pessoas que ficam, eu sonhei uma coisa espiritual, eu queria saber o significado daquilo, e ela persegue aquela em oração durante anos e nunca descobre o significado, porque Deus não revelou algo, Deus não fez algo que quisesse mostrar significado. Ele fez algo que Ele queria marcar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso sentimento. Foi isso que Ele quis fazer. Então o que acontece? Tem sonhos, quando as pessoas vêm contar para mim, eu tenho os meus sinais de Deus, eu sei o que é a testificação do Espírito Santo. Às vezes aqui no púlpito eu não digo, assim diz o Senhor. Ora, mas eu estou pregando e eu acredito que Deus esteja falando o tempo todo. Como? Porque estamos lendo a palavra, estamos falando das grandezas de Deus. Então eu acredito que Deus esteja falando. Mas às vezes eu chego e diz, assim diz o Senhor. Aí as pessoas podem dizer, então antes não estava dizendo. Se assim diz o Senhor agora, então antes não era o Senhor que estava dizendo. Não tem nada a ver, mas por quê? Porque existem sinais para momentos específicos. Deus pode estar falando o tempo todo, mas às vezes Ele quer enfatizar uma situação. Então, essa testificação do Espírito Santo é que nós temos que desenvolver. Muitas vezes eu entro numa loja, sempre que eu entro numa loja para comprar uma roupa, eu paro, olho para as vitrines e procuro saber da testificação do Espírito Santo se eu devo comprar naquela loja. Isso já me acompanha desde que eu era jovem. Quando eu não sinto aquela testificação do Espírito Santo, eu saio, vou para outra loja. Entro na loja, o vendedor vem, fica me alugando, eu deixo ele falando sozinho, eu ligado com Deus. Não recebi a testificação do Espírito Santo, eu saio, vou para outra loja. Quando entro na loja, que eu recebo aquela testificação do Espírito Santo, eu digo, opa, é aqui. Olha o que eu quero, pá, tá ali. Pego e vou embora. A testificação do Espírito Santo. Então, sinais de Deus não são acompanhados somente de situações visuais, são acompanhados de testificação do Espírito Santo. Muita gente já naufragou com esse negócio. Se é de Deus que fulana apareça na minha casa, se é de Deus que não sei quem me telefone, tudo bem, mas em cima disso tem que existir, você tem que sentir dentro do teu espírito um tremor espiritual. Quem sabe o que é esse tremor? Sabe o que é esse tremor? Já sentiu? Aquela coisa que não é aqui fora, não é o calafrio.
calafrio, acho que todos nós já sentimos, né? Aquilo que arrepia aqui, isso também é um sinal de Deus. Mas essa testificação que eu estou falando, ela é mais profunda, é lá dentro do teu espírito e não chega a atingir o teu corpo. Caminha, cada um tem que caminhar. Então, os sinais de Deus não se dão por questões carnais, visuais. Tem que haver uma testificação do Espírito Santo. É um impacto que acontece no nosso espírito. Aonde acho a contagem do Evangelho na terra? E quando acaba o tempo dado à igreja? Porque já ouvi o pastor falar que a era da igreja se encerra em 2033. Aonde acho essa contagem na Bíblia? Eu não disse que a era da igreja se encerra em 2033. Não. O que eu digo é o seguinte: a era da igreja se encerra quando a igreja completar sobre a terra 2000 anos. Se nós fôssemos olhar para o calendário natural que nós temos, a igreja teria sido fundada quando o Senhor Jesus completou a mensagem do Evangelho, que foi a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo deu-nos um Evangelho completo. Enquanto ele está morto, o Evangelho não está completo, porque nós aí pregaríamos um Cristo morto. Então ele ressuscitou, então nós agora temos um Evangelho completo para pregar. Nós pregamos um Cristo ressurreto dentre os mortos, senão o nosso Cristo seria igual a todos os outros que tem por aí. Então, isso se deu quando Jesus estava, segundo os historiadores, com 33 anos. Então, desconsiderando as questões de calendário, que tem uma certa bagunça por aí, quando chegássemos a 2033, a igreja teria completado, a igreja, não Cristo, a igreja teria completado 2000 anos da sua história. Então, está encerrada a era da igreja. Hoje nós não conseguimos chegar à conclusão disso por causa da bagunça que existe nos calendários. Até os grandes especialistas têm dúvida, já chegam a atribuir a diferença de 10 anos a 15 anos em erros de calendário. Talvez por isso o Senhor Jesus tenha dito assim, daquele dia e hora, ninguém sabe, porque ele sabia a bagunça que isso ia gerar na história da humanidade, que os homens não conseguiriam decifrar esse tempo aí. Mas a Bíblia diz que os sábios discernem o quê? O tempo e o modo. Os sábios discernem o tempo e o modo, o mover espiritual, não o calendário. Nós não nos guiamos por vista, nós não nos guiamos por calendário, nós nos guiamos por um mover espiritual, né? Então, qual foi a pergunta? Assim, sobre a volta de Jesus, aonde encontro? Não, não encontra-se. O que nós temos são simbologias poderosas, né? Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia, 2 dias completados, cada dia representa 1000 anos, né? Isso está na simbologia bíblica. Então, o 1 representa o começo do terceiro milênio, ou seja, 21, né? Seria o século da volta do Senhor Jesus. Isso é uma questão dos estudos da simbologia. Agora, eu não vou encontrar na Bíblia, aliás, que seria muita moleza, né? Jesus está definindo lá uma série de coisas. Aí a Bíblia não seria para os sábios, os entendidos, os estudiosos e os que meditam de dia e de noite. Qualquer um que pegasse viria lá, está escrito aqui, acabou a história, né? Amém, irmãos? Mais perguntas aqui? Temos aqui? Pastor, mas existem os sinais, né? Do começo do fim, apostasia. Sim. Né? Isso daí também completa. Exatamente. Isso que está muito bem exemplificado. Quando se diz, os sábios discernirão o tempo e o modo. Eu acredito que isso esteja incluído aqui, porque apostasia, essas coisas todas, não estão em calendários, não estão em livros. A gente tem que discernir o tempo e o modo como as coisas estão acontecendo.
Então a gente junta essas duas coisas, tempo e modo. Hoje nós não analisamos, Jesus veio, então hoje nós contamos os anos de acordo a partir do tempo que Jesus veio. Jesus é o ano 0, Jesus partiu com 33 anos. Nós estamos analisando um tempo, não estamos? Mas ele não vai ser o bastante. Por quê? Existem coisas que tem que acontecer. Aí entra a apostasia, entra o maremoto, entra o terremoto, né? As tsunamis estão aí dando exemplos tremendos. Terremotos estão aniquilando nações inteiras. Uma coisa absurda que nunca se imaginou antes. Hoje tem sirene de alerta instalada pelo mundo todo. As previsões, os cientistas estão investindo em pesquisa no fundo do mar, porque o mar está abrindo, está gerando ondas, está uma loucura. Então hoje nós estamos discernindo. Por quê? Porque o Senhor Jesus também disse que haveriam terremotos, maremotos, haveria fome, haveria peste, haveria males em todo o mundo. Então, realmente nós estamos discernindo isso. A apostasia, o tempo e o modo como as coisas estão acontecendo. E nós não podemos nos guiar somente por calendário, e inclusive pelo fato de nós não termos um calendário preciso. O calendário que nós temos, que nós nos guiamos hoje, ele não é 100% correto. Ele é, poderia dizer assim, um falso calendário, porque ele não nos dá a precisão dos tempos exatamente, segundo os pesquisadores. Terminamos por hoje? Amém? Vamos agradecer a Deus então.